E como que é? Porque assim, quando o Zé também foi outra coisa que me ajudou muito e foi quando eu consegui entender que uma das maiores questões na nossa vida é a comunicação. Os maiores problemas e desafios que a gente enfrenta é por causa de comunicação. Falta dela, uma forma alterada de comunicação. Então, assim, comecei a estudar muito isso para eu conseguir desenvolver meu trabalho melhor e não só no meu trabalho, na minha vida, né, Zé? Porque tudo que a gente fala aqui não se aplica só no trabalho. Se aplica em relacionamento, em família, mudou totalmente. Eu comecei a ver os meus pais, enxergar meus pais, meu filho. Comecei a prestar atenção, porque aí você fala, poxa, ela me parece ter essa comunicação, então eu tenho que entender. E aí, a minha pergunta é, como que seria, por exemplo, porque a gente fala sinestésico, né? Mas pra quem não conhece, o que seria um sinestésico na entrada, um sinestésico na memória, um sinestésico na saída, para as pessoas conseguirem entender? Então, sinestésico é aquela pessoa, vamos associar sinestésico com movimento. Eu vou generalizar muito, tá? Mas você lembra daquelas pessoas na sala de aula que ficavam batendo o pé no chão, a mão, batendo a mão na carteira, o lápis, que ficavam escrevendo tudo, né? Escrevendo tudo que o professor fala, a pessoa precisa escrever, né? Essas pessoas normalmente são as sinestésicas na entrada. Por quê? Porque o movimento, esse movimento do pé ou da mão, é um movimento que vai fazer abrir a porta da entrada da comunicação, né? Então, se eu estou prestando atenção na aula, eu preciso do movimento. O movimento abre a minha porta de entrada da comunicação. É o movimento do pé, é o movimento da mão, ou escrever. Às vezes, normalmente, a pessoa não vai ler o que ela escreveu, mas ela precisa estar escrevendo para abrir a porta da comunicação. Então aquela mensagem que vem, aquela fala do professor que está vindo, ela vai entrar porque a pessoa está escrevendo, porque ela está em movimento, porque a minha entrada é sinestésica. E olha que interessante, né? Porque muitas pessoas acham que quando você mexe a mão e tal, você é uma pessoa ansiosa. E não é, muitas vezes não é ansiedade. É que é uma forma de você conseguir abrir a porta da comunicação mesmo, você conseguir se comunicar. Eu rabisco, eu escrevo. E às vezes tem pessoas que acham que, nossa, mas você tá agitada. Não, não é que eu tô agitada. É que na hora que eu converso, na hora eu preciso, eu falo com a mão, Exatamente. Não é nervoso, né? É que pra mim fica mais fluido quando eu consigo. Quando eu fico travada, aí eu tenho dificuldade de... E sabendo e conhecendo isso, olha que legal. Você olha pra uma pessoa que você tá conversando, você já consegue ler, né, como ela é. Agora você me falou de sinestésico no meio e sinestésico atrás. Então eu vou te falar. A pessoa que é sinestésica no meio, atendo vários pacientes que são sinestésicos no meio. Então imagina um casal numa DR, né, tendo aquela discussão básica em casa, o casal à noite, né? E a mulher, por exemplo, é sinestésica no meio. Quem é sinestésico no meio, vamos esclarecer isso, para raciocinar, ela precisa de movimento, porque o meio aqui é o processo, né? Então, para que eu possa pensar melhor, eu tenho que ter movimento, fazer movimento. Então, essa pessoa, ela pensa melhor quando ela está tomando banho, quando ela está dirigindo, quando ela está correndo, quando ela está na esteira, quando ela está em movimento, ela pensa melhor, quando ela está andando. Agora, imagina esse casal discutindo num restaurante. Tem condições de discutir no restaurante? Você tem condições de levantar, fazer movimento, ficar de pé? Não. Então, é muito difícil. Se num casal a mulher tem o sinestésico no meio e o marido não, o marido vai ficar falando, argumentando, e a mulher vai ficar travada. Ela não vai conseguir argumentar, porque ela não pode se movimentar. Então percebe? Olha que loucura. Vocês que estão escutando e percebem que quando vocês estão parados, vocês não têm argumento. Vocês provavelmente são sinestésicos no meio. Agora, o sinestésico atrás é aquela pessoa que detesta toque. Não é qualquer um que pode tocar, porque tudo que a gente tem atrás é sagrado. Então, se eu tenho um auditivo atrás, a palavra é sagrada, o som é sagrado. Se eu tenho visual atrás, as imagens são sagradas, ou seja, minha casa é super organizada, tudo num lugarzinho. Se eu tenho sinestésico atrás, o toque é sagrado.
Então é isso que é o sinestésico, né? Então assim, vou te dar um outro exemplo para a gente fechar um pouco sobre esse assunto, né? A pessoa é auditiva no meio. Sabe quem que é a característica de quem é auditivo no meio? Ela tem muita conversa, diálogo interno. Ela fala com ela mesma o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, então agora eu vou fazer tal coisa, não posso fazer tal coisa, não vou fazer tal coisa, então só que não, minha mãe vai me ligar, meu filho vai me ligar, então eu vou fazer agora, então, você falou até de estudar, né? Tem os pais que o filho está estudando com música e o pai fala assim, desliga essa música, senão você não vai se concentrar. Para quem é auditivo no meio, a música é muito importante. Por quê? Porque a música diminui essa conversa interna. Conversa interna. Olha que legal. A cabeça, sintoniza na música e aí o resto do cérebro pode estudar. Olha que sensacional. É muito legal e interessante isso. Olha como a gente é diferente, né? O ser humano, todo mundo já sabe que o ser humano é diferente, mas a gente não aprofunda essas diferenças para compreender, para ter empatia com essas diferenças. Porque é bonito, na verdade, né? Então olha como são seres diferentes e quando a gente consegue identificar, entender isso, compreender isso, a gente consegue respeitar mais, ter empatia, né? Sim. E olhar o outro. O modelo dele é diferente do meu. Então, hoje, a gente está falando aqui hoje de duas ferramentas muito importantes. Uma é você se conhecer através dos seus talentos. E outra é você se conhecer através do seu modelo de comunicação. Exatamente. E de aprendizagem. Aliás, esse modelo ele tem duas funções, esse modelo. Comunicação e aprendizagem. Como é que você aprende? Também recebe do mundo, Como é que você recebe do mundo, legal, né? Exatamente. Que tem muitas ferramentas, né, Zé? O Zé ainda vai falar de muita coisa, a gente ainda vai conversar sobre muita coisa. Gente, o Zé, é tanta coisa. E ele abriu, na verdade, os caminhos pra mim durante a terapia, porque ele não usou só uma terapia convencional, ele foi usando diversas técnicas. Eu brinco que o Zé era meu terapeuta, meu coach, meu terapeuta, meu mentor. Uma coisa que eu e a Andréa temos em comum dos talentos é o estudioso. E dava uma inveja da Andréa, porque às vezes a Andréa posta coisas do tipo assim, gente, cheguei em casa agora com 5 livros. Aí eu parava a imagem e ficava olhando os livros e falava, nossa, porque um talento meu é o estudioso, eu adoro. Outro talento meu é input, é um talento que eu descobri quando eu fiz o teste. Porque o input, o que é esse talento input? É aquela pessoa que sabe um pouquinho de cada coisa. Eu já sabia disso, mas eu não sabia que tinha um nome. Esse talento input, né? Eu não sabia que tinha esse nome. Então, quando eu olho lá uma pessoa chegando com 5 livros, eu falo, nossa, que livros serão esses, tal, né? Então, quero conhecer tudo. Quero conhecer, porque input é assim, né? Então, assim, aproveitar os talentos é uma coisa muito boa, né? E outra coisa, uma coisa que eu sempre fui muito perfeccionista, eu achava que tudo que eu tinha que fazer, por ser estudiosa, eu tinha que ter um conhecimento pleno e total e para poder pôr em prática as coisas, tal. E depois que eu conheci os meus talentos e as minhas vulnerabilidades, foi importante também porque eu comecei a fazer as coisas, né? Fazer as coisas de uma forma mais fluida e pôr em prática, e fazer mesmo não estando perfeito, mesmo eu não tendo conhecimento pleno de tudo. Mesmo não estando perfeito. Você falou uma frase importante dos seus talentos. Eu vou ressaltar agora um talento da Andréa que é muito importante e vou dar uma dica para vocês de como é que a gente pode olhar os talentos. A Andréa tem um talento que é restauração. Restauração é um talento de resolver problemas. Tem problema? Ela soluciona. Joga a bomba para ela. Joga a bomba para ela, ela resolve problemas. Eu adoro. Ela adora solucionar problemas. Restauração é um talento. Duas coisas eu quero falar sobre isso. Restauração é aquela pessoa, se você tem um funcionário, por exemplo, que tem esse talento, restauração, é o funcionário que você deve colocar junto com o seu cliente, porque com certeza ele vai dar uma solução. Ele vai dar uma solução para o seu cliente. O seu cliente vai conseguir tocar o serviço dele, vai conseguir seguir em frente. Não é um talento
preciosista, assim, sabe? Vai fazer a coisa da melhor maneira possível, de uma maneira excelente. Não é isso. Ele vai dar uma solução. Se a máquina parou, a máquina vai continuar funcionando. A máquina vai voltar a funcionar. Se um processo precisava de ajustes, os ajustes vão ser feitos. Ou seja, as coisas vão voltar a caminhar. Esse é o talento restauração que você tem. Por que eu lembrei desse talento agora, né? Porque os talentos, André, eu não sei se você lembra disso, eles são divididos em 4 famílias. Você está lembrada disso? Os talentos são divididos em 4 famílias. Tem a família dos talentos de execução, aqueles talentos que são das pessoas que põem para funcionar as coisas. Tem os talentos que eles chamam de influência, que são talentos de muita energia que influenciam um grupo, né? Talentos de influência. Tem os talentos de relacionamento, que servem para interação. Eu com você, tá? Interação assim, individual, eu com o outro ou eu com os outros. E tem os talentos que são de estratégia. São talentos que têm aquela visão e fazem com que a pessoa crie estratégias para interagir com o mundo. Né? São talentos de estratégia. Então são 4 famílias de talentos. E a Andrea, ela tem, dos 5 talentos, ela conseguiu distribuir os talentos nessas 4 famílias, que é uma coisa meio rara. Às vezes as pessoas... Eu, por exemplo, tenho talentos em 2 famílias. Você conseguiu distribuir talentos nas 4 famílias. Isso é muito bom. Né? Tá um pouco mais equilibrado em tudo. Um pouco mais equilibrado. Né? Mas tá tudo bem, não tá, né? E aí eu acho que... não, tá tudo bem, mas é uma coisa boa para você que eu quero colocar. Né? Então você tem, na execução, você tem o talento da restauração. Aqui na influência você tem 2, que é ativação, ou seja, pôr para fazer, e significância, ter um significado. Aqui você tem 2, que são talentos de muita energia, porque a ativação é um talento de energia, né? Vamos fazer. Pôr em prática. Pôr em prática. Aqui, no talento relacionamentos, tem o inclusão. Ou seja, ninguém fica de fora. Vem junto, vamos. Trago todo mundo na... Traz todo mundo. Não sei como é que você faz com todo mundo, né? Mas eu trago. Mas você tem restauração, aí então você resolve o problema, né? Dá um jeito. Põe mais água no feijão, compra mais pão de queijo. Onde cabe 10, cabe 30, né? Onde cabe 10, cabe 30, mais ou menos, né, tal. E você tem, no talento estratégia, você tem o estudioso. Então você tem o estudioso, você tem a inclusão no relacionamento, você tem aqui o ativação e o significância, e você tem o restauração. Então você tem, espalhado nas 4 famílias, você tem um. Legal. Isso é bom, né? Isso é legal, equilibra, né? Equilibra. Legal. É bom para vocês também saberem que às vezes alguém, por exemplo, pode não ter talento na família execução, mas tem outros talentos que vão compensar isso. Você vai usar outros talentos para executar. É claro, ninguém fica sem executar as coisas. É claro, ninguém fica sem se relacionar. Mas assim, talentos é o quê? Vamos só lembrar. É aquilo que a gente faz sem gastar energia, que a gente faz naturalmente. Eu conheço gente que tem 5 talentos no relacionamento. Gente, a pessoa se relaciona maravilhosamente bem com todo mundo. Abre todas as portas e acaba fazendo, executando coisas maravilhosas com isso. Não é o fato de não ter um talento na execução... Que você não tem habilidade de fazer. Que não tem habilidade e não faça muita coisa. Exatamente. Mas precisa aprender como chegar a isso. Como chegar a isso, a tornar isso... Essa é a grande questão do caminho, né? Porque aí você conhecendo seus talentos, tendo esse conhecimento, você consegue entender como alcançar o que você deseja. Da forma como você vai alcançar o que você quer. Quando eu converso com as minhas mentorandas, com as minhas clientes, é difícil porque elas me perguntam, mas o que as outras pessoas que você já trabalhou fizeram? Eu falo, olha, eu posso até dizer como elas chegaram, como elas alcançaram, mas cada um tem um caminho, cada um percorre um caminho diferente, né? Eu já vi de tudo já acontecer. Então, pessoas até que falavam, nossa, sei, eu acho que ela não vai caminhar, tá difícil. Nossa, me surpreendia. Então, assim, é porque cada um tem um talento diferente, né? Tem uma jornada diferente.
É muito legal, mas que Muito delícia! Eu adoro esse assunto, porque na verdade assim, a gente deu uma pincelada ainda, porque tem tanta coisa pra falar nele, a gente nem falou das vulnerabilidades associadas a cada talento, que cada talento tem uma vulnerabilidade, é importante você entender elas, né, pra você não ficar se machucando, achando que você tem defeitos e tal, abraçar ela, usar a seu favor, tal. Então assim, tem muita coisa legal, interessante, a gente só queria mostrar um pouquinho da importância dos talentos, né? Isso. E o Zé tá aí pra quem precisar também, e é só chamar a gente e a gente passa mais informações. Adorei. Obrigada, Zé, também.